E aí, galera, beleza? Sou eu, o Manual da Curiosidade, e hoje a gente vai mergulhar num universo que mexe com a paixão de muita gente, o mundo dos carros. Mas se você acha que os carros mais vendidos do mundo são aqueles modelos super luxuosos, ou os esportivos que a gente baba na tela do cinema, segura essa! Preparem-se, porque a realidade pode ser bem mais surpreendente e, honestamente, muito mais interessante do que vocês imaginam. Acreditem, a lista dos verdadeiros campeões de vendas é uma aula de história, engenharia e, claro, de como conquistar o coração e o bolso de milhões de pessoas ao redor do globo. Neste vídeo, eu vou te levar numa viagem pela história automotiva para revelar os 10 carros mais vendidos de todos os tempos. E não é só mostrar a lista, não. A gente vai desvendar o segredo por trás do sucesso estrondoso de cada um deles. Por que um determinado modelo vendeu milhões e milhões de unidades, enquanto outros, talvez até mais chamativos, ficaram pelo caminho? Vamos analisar desde a genialidade do design até a estratégia de mercado, passando pela confiabilidade mecânica e o impacto cultural que cada máquina dessas gerou. Preparem-se para encontrar desde clássicos que definiram épocas até modelos populares que continuam firmes e fortes nas ruas. Cada carro desta lista não é apenas um amontoado de peças metálicas. Cada um deles carrega uma história marcante, cheia de reviravoltas, inovações e, em muitos casos, uma legião de fãs apaixonados. São veículos que motorizaram nações, que se tornaram símbolos de liberdade, de status, ou simplesmente a ferramenta confiável para o dia a dia de famílias inteiras. Então, se você é um entusiasta de carros, um curioso por grandes feitos da engenharia ou simplesmente alguém que adora uma boa história, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e, o mais importante, assista até o final. Tenho certeza que você vai sair daqui entendendo muito melhor o que realmente faz um carro se tornar uma lenda das vendas. Abrindo nossa lista. Em 10º lugar, temos um carro que é a personificação da versatilidade e da engenharia alemã pensada para a família e para o profissional, o Volkswagen Passat. Lançado lá nos anos 70, o Passat chegou com uma proposta ousada para a época, especialmente vindo da Volkswagen, que ainda era muito associada ao Fusca. Ele oferecia um design mais moderno, tração dianteira e um espaço interno que agradou em cheio quem buscava um carro familiar, mas com um toque de sofisticação e bom desempenho. O segredo do Passat não foi ser o melhor em um único quesito, mas ser muito bom em vários deles. Ele conseguiu unir de forma magistral o conforto para longas viagens com um desempenho equilibrado para o trânsito da cidade, sem contar a qualidade de construção típica da marca. O mais impressionante no Passat é sua capacidade de adaptação. Ao longo de suas várias gerações, ele soube se reinventar, absorvendo novas tecnologias, atualizando seu design para as tendências de cada época e, crucialmente, se moldando às necessidades e preferências de diferentes mercados ao redor do mundo. Seja na Europa, nos Estados Unidos ou até mesmo aqui no Brasil, onde teve uma presença marcante, o Passat construiu uma reputação de ser um carro confiável, espaçoso e prazeroso de dirigir. Essa camaleônica habilidade de evoluir e atender a públicos diversos, mantendo um padrão de qualidade e engenharia sólida, é o que garantiu sua longevidade e suas vendas expressivas, colocando-o merecidamente entre os gigantes da indústria automotiva global por décadas. Em 9º lugar, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o comecinho do século XX, para falar de um carro que não apenas vendeu muito, mas que literalmente mudou o mundo, o Ford Model T. Lançado em 1908, o Ford Bigode, como ficou carinhosamente conhecido aqui no Brasil, foi o responsável por popularizar o automóvel de uma maneira nunca antes vista. Antes dele, carros eram artigos de luxo,
brinquedos caríssimos para poucos afortunados. Henry Ford, com sua visão genial e um tanto obstinada, queria criar um carro para as massas, robusto, confiável e, acima de tudo, acessível. E ele conseguiu, transformando a mobilidade e a própria sociedade. O grande trunfo do Model T, e o que permitiu seu preço baixo e produção em larga escala, foi a introdução da linha de montagem móvel na indústria automotiva. Essa inovação revolucionária reduziu drasticamente o tempo e o custo de fabricação de cada unidade. De repente, o sonho de ter um carro se tornou uma realidade para milhões de americanos e, posteriormente, para pessoas em todo o mundo. O Model T não era só um meio de transporte, ele era um símbolo de liberdade, de progresso e abriu caminhos, literalmente, para o desenvolvimento de subúrbios, estradas e toda uma nova cultura centrada no automóvel. Seu impacto é tão profundo que é impossível falar da história do século XX sem mencionar a importância monumental do Ford Model T. Chegando ao 8º lugar, temos um representante de peso da indústria japonesa. Um carro que construiu sua reputação com base em pilares sólidos como confiabilidade, economia de combustível e um custo de manutenção que não assusta o bolso, o Honda Accord. Desde seu lançamento, lá em meados dos anos 70, o Accord chegou quietinho, mas com uma proposta muito clara: oferecer um carro bem construído, eficiente e durável. Enquanto muitos carros da época eram conhecidos por darem dor de cabeça aos seus donos, o Accord rapidamente se destacou por ser aquele companheiro que raramente te deixa na mão, sabe? Aquela tranquilidade de saber que você pode rodar milhares de quilômetros sem grandes preocupações. Essa fama de carro inquebrável, combinada com um design que evoluiu de forma elegante ao longo das gerações, conquistou especialmente o exigente mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, o Accord não apenas se tornou um best-seller, mas também colecionou prêmios importantes, incluindo diversos títulos de carro do ano. Ele provou que era possível ter um carro confortável, com bom desempenho e, ao mesmo tempo, econômico e com baixa desvalorização. Essa combinação de qualidades racionais, entregando exatamente o que o consumidor consciente procura, fez do Honda Accord um sucesso global e um nome respeitado em qualquer lugar do mundo onde qualidade e durabilidade são valorizadas. Na 7ª posição, temos mais um Ford na lista, mas desta vez um carro que nasceu na Europa e fez um sucesso estrondoso, principalmente durante os anos 80 e 90, o Ford Escort. Ele chegou para ser uma opção moderna, ágil e econômica, mirando um público jovem e famílias que buscavam um carro compacto, mas com estilo e bom desempenho. O Escort rapidamente se tornou um queridinho no velho continente, com seu design que acompanhava as tendências da época, motores eficientes que não pesavam no bolso na hora de abastecer e um preço competitivo que o tornava uma escolha muito atraente. Era o carro certo, na hora certa, para muita gente. Mas o sucesso do Escort não se limitou à Europa. Ele se espalhou pelo mundo e aqui no Brasil teve um papel muito importante. Quem não se lembra do Escort XR3, o sonho de consumo de muitos jovens nos anos 80 e 90, com seu visual esportivo e teto solar? Além da sua popularidade nas ruas, o Escort também teve uma presença marcante no mundo dos rallies, o que ajudava a construir uma imagem de robustez e performance. Essa combinação de design atraente, variedade de versões, desde as mais básicas até as esportivas e conversíveis, e uma engenharia que equilibrava eficiência e prazer ao dirigir, garantiu ao Ford Escort um lugar especial na história e, claro, nesta lista dos mais vendidos. Em 6º lugar, um carro que dispensa apresentações, um verdadeiro mito sobre rodas, amado em todos os cantos do planeta e com uma história que se confunde com a de muitas famílias. O Volkswagen Fusca, ou Beetle, Käfer, Coccinelli, Vocho. São tantos nomes carinhosos para essa lenda.
A genialidade do Fusca está na sua simplicidade desconcertante. Projetado por Ferdinand Porsche antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi concebido para ser um carro popular, barato, robusto e de fácil manutenção. E cumpriu essa promessa com louvor por décadas a fio, com seu motor boxer refrigerado a ar montado na traseira, uma solução engenhosa e incrivelmente durável. Mais do que um carro, o Fusca se tornou um ícone cultural. Ele foi símbolo da contracultura nos anos 60, estrela de cinema com o Herbie disse meu Fusca falasse, o primeiro carro de muita gente, o carro da família que levava todo mundo apertadinho mas feliz. No Brasil, então, nem se fala. O Fusquinha faz parte da paisagem e da memória afetiva de gerações. Sua mecânica simples significava que qualquer mecânico de cidade pequena conseguia consertá-lo, e sua robustez o fazia encarar qualquer tipo de estrada. Essa combinação de carisma, confiabilidade quase lendária e um design inconfundível e atemporal fez do Fusca um dos carros mais vendidos e amados da história, transcendendo sua função de mero transporte para se tornar um verdadeiro patrimônio. Chegamos ao nosso quinto colocado, e ele é mais um gigante japonês que soube, como poucos, evoluir e se adaptar aos desejos dos consumidores ao redor do mundo, o Honda Civic. Lançado no início dos anos 70, em plena crise do petróleo, o Civic nasceu com a missão de ser um carro compacto, econômico e de baixa emissão de poluentes. E acertou em cheio. Ele rapidamente ganhou fama por sua eficiência e pela engenharia inteligente da Honda, que conseguia extrair o máximo de seus motores pequenos. Mas o Civic não parou por aí. Ele não se contentou em ser apenas um carro econômico e confiável. A cada nova geração, o Honda Civic foi se transformando, ganhando design mais arrojado, incorporando novas tecnologias e, muito importante, adicionando uma pitada de esportividade que atraiu um público mais jovem e entusiasta. Ele soube equilibrar como poucos a razão da confiabilidade e economia com a emoção de um carro gostoso de dirigir e com visual moderno. Do hatch compacto original aos sedãs elegantes e às versões esportivas C e Type R, que fazem a cabeça da galera, o Civic demonstrou uma capacidade incrível de se reinventar sem perder sua essência. Esse apelo global, essa constante busca por inovação e por atender a diferentes nichos de mercado, é o que explica o sucesso estrondoso e duradouro do Honda Civic em praticamente todos os continentes. Em quarto lugar temos outro Volkswagen, um carro que não apenas se tornou uma referência em sua categoria, mas que praticamente a definiu para o resto do mundo, o Volkswagen Golf. Lançado em 1974 para ser o sucessor do Fusca na Europa, o Golf chegou com uma proposta completamente diferente: motor dianteiro refrigerado a água, tração dianteira e um design hatchback prático e moderno, assinado por Giorgetto Giugiaro. Foi uma aposta arriscada, mas que se provou um sucesso absoluto desde o início. O Golf oferecia uma combinação de dirigibilidade ágil, bom aproveitamento de espaço interno e a qualidade de construção alemã. Mas o grande pulo do gato do Golf, o que realmente o colocou no panteão dos carros icônicos, foi a criação da versão GTI. Com o Golf GTI, a Volkswagen basicamente inventou o conceito de hot hatch, um carro compacto, prático para o dia a dia, mas com um motor apimentado e uma suspensão mais firme que o transformavam numa maquininha de diversão. Essa capacidade de ser muitas coisas ao mesmo tempo, um carro familiar sensato, um compacto ágil para a cidade e um esportivo divertido, fez com que o Golf se reinventasse a cada geração, sempre incorporando novas tecnologias e mantendo-se como o benchmark, o carro a ser batido no segmento dos hatchbacks. É um verdadeiro fenômeno de vendas e de influência. Subindo ao pódio, em terceiro lugar, temos um veículo que é mais do que um carro. É um verdadeiro símbolo da cultura americana. Uma instituição sobre rodas, a Ford F-Series.
Desde o seu lançamento, lá em 1948, essa linha de picapes se tornou sinônimo de força, robustez e capacidade de trabalho nos Estados Unidos. Para muitos americanos, especialmente em áreas rurais e no meio oeste, a F-Series não é apenas uma ferramenta de trabalho indispensável, capaz de carregar toneladas e rebocar trailers enormes. Ela representa um estilo de vida, a personificação do espírito trabalhador e da vastidão do país. Ano após ano, a Ford F-Series lidera as vendas de veículos nos Estados Unidos, e não é por acaso. A Ford soube evoluir a picape ao longo das décadas, incorporando mais tecnologia, conforto e opções de motorização, mas sem nunca abrir mão da sua essência bruta e da sua capacidade de aguentar o tranco. Desde a F-150, que é a mais popular, até as gigantescas F-250 e F-350 Super Duty, existe uma F-Series para cada tipo de necessidade e para cada tipo de trabalho pesado. Ela é a espinha dorsal de muitas indústrias e o veículo de escolha para milhões de famílias que precisam de um transporte versátil e incrivelmente resistente. É a força americana em sua forma mais pura e vendável. Na vice-liderança, com a medalha de prata, mas com números que impressionam qualquer um, temos um carro que se tornou uma verdadeira lenda global, sinônimo de confiabilidade, economia e durabilidade, o Toyota Corolla. Lançado em 1966, o Corolla chegou com uma missão clara da Toyota: oferecer ao mundo um carro de qualidade, acessível e que simplesmente não quebrasse. E olha, eles conseguiram de uma forma espetacular. O Corolla não precisou de designs extravagantes ou de uma performance esportiva alucinante para conquistar o mundo. Ele fez isso sendo o carro que você compra e esquece que manutenção existe, de tão confiável que é. Ao longo de suas mais de 12 gerações, o Corolla se espalhou por todos os continentes, adaptando-se sutilmente aos gostos locais, mas mantendo sempre seu DNA de carro racional e extremamente bem construído. Ele se tornou o veículo de escolha para milhões de famílias, taxistas, frotistas e qualquer pessoa que buscasse um transporte eficiente, confortável e com um valor de revenda excelente. A Toyota construiu uma reputação quase inabalável com o Corolla, baseada na qualidade total de seus processos de produção e na atenção aos detalhes. É o tipo de carro que passa de pai para filho, sempre funcionando, sempre cumprindo o que promete. Essa consistência é a chave para sua dominação em tantos mercados globais. E no topo do nosso pódio, o campeão absoluto, o carro mais vendido da história da humanidade, com uma margem que o coloca num patamar quase inalcançável, é ele novamente, o Toyota Corolla. Pois é, galera, ele apareceu no segundo lugar, mas a verdade é que ele é tão dominante que merece essa reafirmação no primeiríssimo lugar. Com mais de 50 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento, o Corolla não é apenas um carro, é um fenômeno global, uma verdadeira instituição automotiva que transcende fronteiras, culturas e gerações. É uma marca tão forte que, para muitos, Corolla é sinônimo de carro confiável. O que faz do Corolla o rei incontestável? É a combinação imbatível de tudo aquilo que a gente já falou. Confiabilidade à prova de balas, uma economia de combustível que agrada ao bolso, conforto na medida certa para o uso diário e uma manutenção surpreendentemente fácil e acessível. A Toyota conseguiu criar uma fórmula que simplesmente funciona em qualquer lugar do mundo. Ele pode não ser o carro mais emocionante de dirigir para alguns, ou o mais bonito para outros, mas ele entrega exatamente o que a grande maioria dos consumidores procura: paz de espírito. E essa paz de espírito, essa certeza de que você tem um carro que não vai te dar dor de cabeça, vale ouro. Por isso, o Toyota Corolla é, merecidamente, o número 1. E chegamos ao fim da nossa jornada pelos carros mais vendidos da história. Que lista, hein?
Deu para perceber que, no fim das contas, o que faz um carro vender milhões e milhões de unidades não é só design ou potência, mas uma combinação de confiabilidade, custo-benefício, adaptação ao mercado e, em muitos casos, uma conexão emocional forte com o público. Cada um desses modelos deixou uma marca gigantesca na indústria e na vida de muita gente. Espero que vocês tenham curtido essa viagem, tanto quanto eu curti preparar esse material para vocês. Agora, eu quero saber de você. Qual desses gigantes você já teve na garagem? Ou qual deles é o seu sonho de consumo, mesmo sendo um clássico? Deixa aqui nos comentários a sua história com esses carros. Qual modelo te marcou mais? Ou se tem algum outro que você acha que merecia estar nessa lista dos campeões. E claro, se você curtiu o vídeo e quer ver mais conteúdo assim, com listas sobre carros, mergulhos na cultura pop, curiosidades e muita nostalgia de qualidade, não esquece de deixar aquele like caprichado, porque ajuda demais o canal a crescer e trazer mais vídeos incríveis para vocês. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Clica aí no botão de se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade que a gente posta por aqui. Prometo que tem muita coisa boa vindo pela frente. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também é apaixonado por carros ou que adora uma boa história. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente se vê na próxima. Até o próximo vídeo.